Eita, velho Santa Cruz, tem bola rolando para o tricolor do Arruda. Alô, alô, Raudinei Alves. Alô, Edinaldo Santos, muito boa noite para você, um abraço e boa noite para todo mundo que está com a gente aqui na Rádio Jornal e na JCFM. Segunda-feira de reapresentação para parte do elenco do Santa Cruz, somente os jogadores que jogaram menos de 45 minutos na partida de ontem, o empate do Santa contra o Nacional de Patos pelo placar de 2-2. E o empate, Edinaldo, mais um daqueles, né? O Santa estava com o jogo nas mãos e no finalzinho, na reta final do segundo tempo, tomou o gol do Nacional, o gol que evitou com que o Santa conquistasse a primeira vitória fora de casa nessa Série D do Campeonato Brasileiro. O Santa fez os dois gols, um marcado por Pipico e o outro marcado por Emerson Galego, e tomou esse empate. Mas, mesmo com esse resultado, o Santa ainda continua no G4 do Grupo 3 da Série D do Campeonato Brasileiro. O gol do Emerson Galego, se eu não me engano, foi depois dos 30 minutos, né, Raudney? Ali por volta dos 30, 32, mais ou menos por ali. Meu amigo, se eu tô ganhando o jogo a partir dos 32 minutos, faço 2-1, com o time adversário jogando com 1 a menos, pelo amor de Deus, acabou o jogo, cara. Acabou o jogo. Aí você dá espaço para o adversário fazer um gol aos 49 minutos, nos acréscimos da etapa final. Olha, é de um sentimento de insatisfação, de decepção e frustração que não tem tamanho. Era grande momento, grande chance do Santa Cruz, inclusive, assumir a liderança do seu grupo, né? Mas é uma coisa terrível, rapaz. Santa Cruz estava jogando com 1 a mais desde o final do primeiro tempo. Não conseguiu segurar o resultado. Jogou mal, né? Jogou mal. E, lamentavelmente, toma um gol aos 49 minutos da etapa de complemento. Sentimento de total decepção e frustração, viu, Raudney? É verdade, Edinaldo, e principalmente pelo segundo tempo, né? Pelo desempenho do Santa no segundo tempo, que deu aquela queda de rendimento e não conseguiu segurar o resultado. Falando em tabela de classificação no grupo 3 da Série D, o Santa, por exemplo, por ter deixado de ganhar 2 pontos, os 2 pontos que o Santa conquistaria se tivesse vencido o jogo, o Santa está a justamente 2 pontos do Souza, que é o líder do grupo 3 da Série D. Ou seja, o Santa poderia estar na liderança, poderia estar empatado com o time que hoje é líder e, inclusive, é o próximo adversário do Tricolor no próximo sábado no estádio do Arruda. Mas, como eu disse, o Santa continua no G4, tem 7 pontos, é o 4º colocado, está atrás do Souza, do Pacajus e do Nacional de Patos. Agora chama a atenção, né? Um detalhe sobre esses jogos fora de casa que o Santa fez. Contra o Potiguar, começou ganhando, tomou a virada. Ontem não perdeu, mas foi um jogo que ficou com um gostinho de derrota, porque também estava ganhando. O Santa também estava na frente. Então são resultados negativos e os pontos vão escapando, né? É importante pontuar, uma competição curta, por mais que seja turno e retorno, mas é importante sempre pontuar na Série D do Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o Felipe Conceição, Edinaldo, que deu entrevista coletiva depois do jogo de ontem. Vamos ouvir ele falando um pouco. O sentimento é que perdemos 2 pontos, né? E 2 pontos que eram viáveis pra gente. Pelo cenário do jogo, lógico que encontramos um adversário difícil, se batido em casa, né? Um adversário que sabe jogar no campo como esse. Nós soubemos sair na frente, pressionamos o adversário, mais uma vez tivemos um bom primeiro tempo, poderia ter saído até com um placar melhor. E no segundo tempo não, a gente 1 a mais, parecia que a gente estava com 1 a menos, né? Então, causa um pouco de indignação assim, os atletas também estão indignados. É o momento certo para acontecer essas coisas, a gente sabe disso, né? Mas não pode passar mais. Acho que a gente tem que dar uma resposta a partir da próxima partida, ter consciência da dificuldade de ganhar aqui e segurar o placar no final do jogo. Foram 2 gols que infelizmente nós tomamos, onde até aquele momento o Michael não tinha feito uma defesa difícil, então fica esse gosto amargo mais uma vez, né, no jogo fora de casa, mais uma vez, um gol no finalzinho mais uma vez, mas a gente tem que aprender. Essas coisas que vêm na vida que a gente não pode deixar acontecer de novo. Hoje levamos 1 ponto, no outro dia não levamos nenhum ponto, um ponto importante, mas que poderiam ser 3, esse é o sentimento. Tá aí então o Felipe Conceição, técnico
do Santa Cruz, ele que ficou na bronca, né, Edinaldo? Depois da derrota, ele reclamou bastante, até um registro feito pelo nosso João Vitor, que estava lá, reclamou bastante com os jogadores por terem deixado escapar essa vitória que seria importante para o Santa. Felipe Conceição, quando chegou, a gente tinha uma imagem dele, né, de ser um cara bem tranquilo, um cara bem calado, mas nessa passagem no Santa, a história está sendo outra. A gente está vendo um treinador mais firme, um treinador mais exigente com o grupo, com os jogadores. Rapaz, eu confesso a você que pouco me interessa se o treinador é calmo ou explosivo. Ele tem que mostrar o resultado dentro de campo. Então, o que Felipe Conceição tem que fazer, além de dar bronca, é resolver o problema. Ah, mas o time é limitado, o jogador erra assim, assado. Sim, mas ele vai ter que resolver, ele está ali para isso. Porque a sensação que eu tenho, rapaz, é que os clubes dessa Série D não respeitam mais o Santa Cruz. Por quê? Porque eles estão vendo que o Santa Cruz está nivelado com todos os outros aí, não tem nada de superioridade, como ainda se fala, por causa do peso da camisa, da história, etc. e tal. Mas dentro de campo, a gente vê os caras encarando o Santa Cruz com a maior naturalidade, sem ter medo nenhum, porque o Santa Cruz tem que melhorar e muito. Eu, inclusive, quando vi aquele gol sair ali logo aos 12 minutos, me parecia que seria um jogo fácil, tudo indicava isso, né? Um primeiro tempo sem susto, até porque aquela posse de bola do time do Nacional era uma coisa muito enganosa, a gente percebia isso claramente. Aí chega o segundo tempo, o time cai mais ainda de produção e cede o empate. Olha, é lamentável. A torcida está numa bronca grande, é lamentável. Agora tem coisas também que fogem do controle do treinador, né? Tem coisas que é o time em campo que controla os jogadores. Não estou isentando o Felipe Conceição da culpa. Ele também tem parcela de culpa, com certeza, do resultado. Mas também tem que ter um equilíbrio, né? Do trabalho que o treinador coloca durante a semana e o que os jogadores fazem dentro de campo na hora do jogo. Eu compreendo o que você está dizendo e concordo plenamente com você. Não estou colocando que o treinador não faça parte de um contexto. Até porque, para mim, treinador não é responsável por tudo. Mas como ele está no comando, né? Além das broncas, ele tem que resolver os problemas de alguma forma. Ele está ali para tentar melhorar essa situação. Porque o Santa Cruz caiu assustadoramente de produção contra o Campinense no segundo tempo e repetiu a dosagem nesse jogo de ontem de novo. Então é um risco grande, né? Numa competição terrível como é essa competição da Série D. Além de enfrentar gramados como aquele de ontem, né? Que foi outra lástima, né? Pelo amor de Deus. E no próximo sábado, o jogo foi antecipado, né? Já faz um tempo que isso foi divulgado, o jogo contra o Souza. Souza, que é o atual líder do Grupo 3, como a gente falou, e o Santa joga no estádio do Arruda. Os ingressos para essa partida já estão à venda, ingressos que levam o torcedor para o Arruda, e a expectativa que fica é justamente pela operação do jogo no estádio do Arruda. E aí é um problema que o Santa teve para o seu torcedor na primeira partida contra o Iguatu e também na última partida do Santa contra o Campinense no estádio do Arruda. Muitos torcedores relatando dificuldades para entrar no estádio, sócios dizendo que estavam com a carteirinha de sócio e não estavam conseguindo entrar, a carteirinha não estava sendo reconhecida na catraca. Gente demais no setor do escudo. Eu estava lá nesse jogo contra o Campinense e pude ver pessoalmente a quantidade de pessoas que tinham muito mais do que era capaz. É, uma superlotação total no setor do escudo, gente passando mal, um caos, um verdadeiro caos aconteceu na Arruda. Não é possível que depois de 2 reincidências em erros gravíssimos com o torcedor, tratando mal o torcedor, não é possível que agora não resolvam esse problema. Ok, Haldney? Ok, valeu, Edinaldo. Um abraço ao nosso Haldney, um abraço ao torcedor tricolor.